determinado momento, Deus levanta um profeta que sai de uma linhagem real. Deus fala com ele e ele diz: olha, Senhor, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, os meus lábios são impuros, eu não tenho condição nenhuma de falar nada que o Senhor me disser a esse povo. Deus olha para Isaías, esse problema já está resolvido. Ele tira uma brasa com uma tenaz do altar do Senhor e toca a boca de Isaías. E a partir desse momento, Isaías começa a profetizar aquilo que Deus tem para o povo de Israel. E esse mesmo Isaías, num determinado momento de seu ministério, ele proclama o seguinte: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Satanás balança onde quer que ele estivesse e diz: esse dia pode estar muito perto. Pode estar muito perto. Ele prometeu, ele disse isso lá no Éden. E esse dia está chegando. Esse dia está chegando. E dentre outras profecias, Isaías também profetiza a maneira de como esse Deus encarnado adentraria a história da humanidade. Ele vai nascer em uma cidade, numa manjedoura, vai adentrar em Jerusalém, montado num jumentinho, e de repente nasce uma criança numa cidade de onde ninguém dava nada. A palavra diz: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, mas é ali que Deus escolheu. Deus escolheu aquele lugar, Deus escolheu uma mulher, e então ela concebe por intermédio do Espírito de Deus e dá luz a um menino. E esse menino nasce. E a maneira como os acontecimentos se dão, Satanás começa a ficar mais preocupado ainda. Ele fala: não, mas tem de muito especial nesse menino. Vem os reis, pessoas começam a trazer presentes. Não, alguma coisa está errada. Eu acho que o dia chegou. Eu acho que chegou o momento. E a Bíblia nos diz que esse menino vai crescendo e num determinado momento ele começa o seu ministério. E aí Satanás não tem mais dúvida nenhuma. Num determinado momento ele se encontra com João, o Batista, e João diz: olha, esse é aquele que eu disse a vocês, que eu sou digno de desatar as sandálias que ele calça. Esse é muito maior que eu. Eu vos batizo com água, mas ele é aquele que vai vos batizar com o Espírito Santo. Contei isso tudo a vocês, para chegar num ponto culminante dessa reflexão que eu quero trazer ao seu coração essa noite. A história começa com o sacrifício de animais, mas hoje, pela misericórdia e bondade do eterno e do soberano Deus, este menino que adentrou a história é o verdadeiro sacrifício. Esse é aquele que tem poder para perdoar pecados. Esse menino que adentrou a história da humanidade é aquele que tem em suas mãos todo o poder para trazer à existência aquilo que não existe, para abrir portas aonde não existem portas, para se fechar portas em que alguém diga: talvez essas portas não se fechem nunca mais. Esse menino é o próprio Deus, o nosso sacrifício, aquele que nos dá a condição de nos religarmos a Deus novamente. Não é preciso mais o sacrifício de animais, não é preciso mais os holocaustos feitos por intermédio de um sacerdote. Saiba você, meu irmão, que você é um sacerdote constituído por Deus, por intermédio de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Mas com tudo isso, tem algumas coisas que me deixam triste e chateado. Porque quando eu olho para esses rituais do Antigo Testamento, eu percebo que existia uma reverência muito grande entre os judeus quando se chegava o momento do sacrifício. Era uma reverência muito grande. E quando um judeu olhava aquele animal
preparar para o seu animal, nessa região da boca do cavalo, próximo freio aqui a boca, de ambos os lados estava escrito Kadosh. Porque eles entendiam que mesmo na batalha, eles iam em nome do Senhor. Tamanha a reverência daquele povo. E talvez muitos deles ainda não reconheceram Jesus como esse Senhor e Salvador. Mas eu e você o reconhecemos assim. E por que nós não temos a mesma reverência? Por que eu e você tentamos de qualquer maneira para oferecer o meu sacrifício, que sou eu mesmo? Não tenho essa reverência para oferecer o meu sacrifício, que sou eu mesmo, ao Senhor. E é interessante que quando nós olhamos a história da igreja atual, o contexto da igreja brasileira, para ser mais exato, o quadro é muito mais preocupante ainda. Porque existem pessoas, líderes religiosos, criando caminhos, subterfúgios para receber algo de Deus, criando sacrifícios novamente. Se você fizer dessa forma, se você caminhar desse jeito, se você trazer isso, você vai alcançar a bênção do Senhor. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu não encontro nada disso, pastor Jamil. Eu encontro um Paulo escrevendo uma carta aos Romanos dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o único sacrifício que Deus requer de mim e de você. Você não precisa criar um pombo ou criar um cordeiro na sua casa, pensando em sacrificá-lo quando os seus pecados forem inúmeros. O que você precisa é entender a sua condição diante de Deus. E a sua condição é a condição de filho. Ele não nos chama mais como amigos, mas como filhos. Se eu e você entendemos isso, você vai entender também que o dobrar dos seus joelhos, de um coração sincero e contrito, alcança a misericórdia do Senhor. Não é preciso criar meios, não é preciso criar caminho, porque se assim eu fizer, eu desabilito aquilo que Jesus veio fazer na história. Se eu criar um caminho, um subterfúgio, eu estou dizendo ao Deus Todo-Poderoso que o caminho que Jesus fez não é válido. Eu não me reconheço como meu Senhor. Como é preocupante a história da nossa igreja, irmãos. Eu costumo dizer, por onde eu tenho a oportunidade de pregar, que Deus está à procura daqueles remanescentes, os Daniéis da nossa geração, que não se vendem, que não trocam a presença, a glória do Senhor pelas maravilhas e as coisas desse mundo, que parecem muito bonitas aos nossos olhos, mas o final delas é a perdição. O maior sacrifício que Deus espera de mim e de você ainda é a obediência. E aí se engana aquele que diz que obedecer não é sacrifício. Porque o sacrifício sem a obediência de nada vale. E a obediência sem o sacrifício é vão. Se você pensar naquilo que o Senhor requer de mim e de você, é um tremendo sacrifício. Obedecer aquilo que o Senhor requer de mim e de você é um sacrifício. O próprio Jesus disse: olha, se você quer vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. E quando Jesus diz: olha, tome a sua cruz, ele está dizendo: vai ser difícil, não vai ser fácil. O caminho que você vai passar vai ter sofrimento, vai ter aflição, vai ter dor, vão ter lágrimas. Mas em momento algum eu vos deixarei só. Em momento algum eu vos deixarei só. Talvez você tenha pensado quando saiu da sua casa: hoje está muito frio, difícil, mas eu vou fazer esse sacrifício de ir à igreja. Meu irmão, não é esse sacrifício que Deus quer de você. É óbvio que estar reunidos como igreja é importante e é preciso, mas não é esse tipo de sacrifício que o Senhor requer de mim e de você. Porque se você entendesse isso, o fato de vir à sua casa, você tinha que se alegrar, entender que eu vou prestar o meu culto, eu sou o culto. E muitas vezes nós atendemos as portas das nossas igrejas, esperando algo de alguém. Saiba que o culto
Todos nós somos diferentes um do outro. Mas Deus nos ama de forma particular. Mesmo você sendo desse jeito que você é, mesmo eu sendo do jeito que eu sou, Ele entregou o seu filho para morrer por mim e por você desse mesmo jeito. E eu quero finalizar essa reflexão dizendo a você que os seus olhos estejam voltados para o verdadeiro sacrifício, aquele que agrada ao Senhor, que sou eu, que é você. Que nenhuma outra informação, que nenhuma outra doutrina,